Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 1 até o verso 18. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Deus. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifícios e oferta não quiseste, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo, e nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Vamos orar mais uma vez, queridos? Querido Deus, nós te rendemos graças mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Rogamos graça ao Senhor, ó Deus, para que Tu nos ensines, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações. Por misericórdia nós te suplicamos. Que a Tua igreja seja fortalecida, que a nossa fé, Senhor, possa crescer um pouco mais no entendimento, na compreensão desta obra tão grandiosa que Jesus realizou. Aproveitamos também, Senhor Deus, para lembrar de alguns irmãos que carecem das nossas orações e colocamos a vida do nosso irmão Márcio Banucci, as cirurgias a qual ele foi submetido. Que o Senhor esteja visitando o Teu servo com graça e com misericórdia. Oramos pela sua plena recuperação. De igual modo, Senhor Deus, a nossa irmã Lídia, sua cirurgia no joelho, uma irmã tão querida, que o Senhor visite também com bondade e graça, que a sua recuperação seja plena, no nome do Senhor Jesus. Tem misericórdia, Pai, de outros mais que carecem e da bondade, da misericórdia do Senhor, e sobretudo nós oramos, ó Deus, que o Senhor dê graça para que eles possam administrar esses momentos difíceis, graça para que eles possam glorificar o Teu nome, possam Te louvar, a despeito, ó Deus, destas limitações e dificuldades a qual nós estamos sujeitos. Eu quero também, Senhor Deus, orar por um irmão tão precioso, que embora tão distante aqui da nossa cidade, mas é um irmão que o Senhor tem abençoado de uma maneira tão extraordinária, que é o nosso pastor, reverendo Ronaldo Lidório, e o seu tratamento contra o câncer. Oramos, ó Deus, por esse irmão. Oramos para que o Senhor visite a vida dele com graça e com misericórdia. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue dando graça. Ele que tem sempre glorificado o Teu nome, tem exaltado o Senhor em momentos tão difíceis. Deus amado, continue fortalecendo o Teu servo. E a nossa oração, desejo do nosso coração,
é que ele seja restaurado, recuperado, no nome do Senhor Jesus, e continue cumprindo, Deus, com o ministério que o Senhor confiou a ele, de ser um encorajador, de ser um plantador, de ser alguém que tem abençoado tanto a igreja do Senhor, sobretudo no que diz respeito à evangelização, a missões nacionais, missões transculturais. Oramos a Deus para que a boa mão do Senhor seja também sobre o nosso irmão Pedro, e que o Senhor visite com graça e misericórdia. Assim nós te clamamos, agradecidos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos caminhando aí na carta aos Hebreus, e eu fiquei pensando como que o autor ele é insistente, como que o autor dessa carta ele procura se valer dos argumentos mais lógicos, mais claros, dos argumentos mais convincentes possíveis, a fim de mostrar àquela igreja que eles deveriam continuar firmes em Jesus Cristo. Ele insiste com a ideia de que, uma vez estando em Cristo, não dá para voltar atrás. Uma vez em Cristo, não dá para voltar para aquilo que era sombras, para aquilo que eram apenas aparências, para aquilo que eram apenas sinalizações que convergiam para a pessoa de Cristo, como foi o judaísmo, por exemplo. O autor aqui, ele está escrevendo para crentes, na maioria deles, crentes que vieram de uma cultura judaica, crentes que haviam sido criados dentro desse ambiente religioso do judaísmo, da religião judaica, que acreditavam em Deus, que tinham a expectativa do Messias, e eles agora ouviram falar de Jesus, e eles compreenderam que Jesus era o Messias. Só que ser cristão, para eles, estava sendo algo um tanto quanto pesaroso, e alguns estavam deixando de seguir a Cristo, voltando de novo à antiga religião. E o autor desta carta, que nós não sabemos bem quem é, ele procura se valer de todo o seu conhecimento do Antigo Testamento, a fim de convergir todas as coisas para a pessoa de Jesus. E nesse texto, ele procura mais uma vez exaltar a pessoa de Cristo, mostrar a singularidade da pessoa de Jesus, mostrar a centralidade da pessoa de Jesus, e é por isso que ele vai falar a respeito da suficiência de Cristo para aqueles irmãos. E ao falar a respeito da suficiência de Cristo, ele vai dar aqui alguns direcionamentos, tentando mais uma vez colocar assim todos os holofotes em Cristo, a fim de deixar claro para aqueles irmãos que Jesus Cristo, ele é suficiente a nós, ele é suficiente para nós, de que nós não precisamos de mais nada, não há nenhum outro sacrifício, não há nenhum ritual, não há nada mais que nós podemos fazer e oferecer a Deus a parte de Jesus Cristo. Ele é todo suficiente e ele deve ser suficiente para nós. Voltar aos rudimentos do passado, diz a Bíblia, é um retrocesso muito grande. E é interessante, irmãos, que mesmo tão distante dessa carta, mas nós temos algumas coisas em comuns com eles. É muito fácil nós, às vezes, querermos desistir da caminhada cristã. Nós podemos, em determinados momentos da nossa vida, achar que ser cristão não está compatível com os dias atuais, que ser cristão nos coloca em rota de colisão com a cultura dominante da sociedade, que ser cristão é viver na contramão da cultura, e às vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Ser cristão é viver para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus significa viver debaixo de outros valores diferentes daqueles que a sociedade às vezes tenta incutir na nossa mente e no nosso coração, de modo que nós podemos então, ao colocar todas essas coisas na balança, podemos pensar, para mim não dá, eu não quero ser um cristão, eu não quero me privar dos meus desejos, não quero me privar de alguns valores da minha vida para viver unicamente para a glória do Senhor Jesus. De modo que, se aqueles irmãos estavam sendo tentados a voltar atrás, muitos hoje também são tentados a desistirem da carreira cristã. Muitos são tentados a voltarem atrás, muitos são tentados a não caminhar mais com Jesus. Por isso que essa carta, ela é uma carta de encorajamento.
Mas o que é que o autor então, o que é que a palavra de Deus tem a nos ensinar a respeito aqui da pessoa de Jesus Cristo? A fé cristã, meus irmãos, ela não é apenas um conjunto de informações. Ser cristão é confiar numa pessoa, é ter um relacionamento com uma pessoa. Nós não estamos falando apenas a respeito daquilo que Jesus ensinou, nós estamos falando da própria pessoa de Jesus Cristo. E aqui nós temos algumas coisas muito preciosas a respeito da suficiência de Cristo e como que, mais uma vez, o Senhor Deus está querendo instruir aqueles irmãos, encorajar aqueles irmãos, desafiá-los a continuar nessa caminhada. Primeira coisa que ele vai fazer, está aí do verso 1 até o verso 4, quando ele vai dizer que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram insuficientes. Eles não tinham poder de transformar o coração. E olha as expressões que ele vai usar para falar que eles eram insuficientes, que eles não tinham poder de mudar a mente, de trazer paz, de trazer remissão de pecados. Ele vai dizer assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, porque a lei também ela serviu de aio. Um aio era uma figura que existia no começo, na antiga, que existia na história, que era alguém que levava uma criança até uma escola, era alguém que conduzia até um local de ensino. O apóstolo Paulo diz que a lei serviu de aio, ela serviu de um condutor, ela foi uma pedagógica que apontou e que nos levou até Jesus Cristo. A lei serviu para isso. Então a lei ela apontava para também algo maior que estava por vir, que era o próprio Senhor Jesus. E aí ele diz: não, a imagem real das coisas nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Então ele vai dizer que as coisas do Antigo Testamento, os sacrifícios do Antigo Testamento, ele vai dizer, eram sombras, apontavam para um bem maior, para uma realidade maior, para algo muito mais precioso, muito mais valioso. Tanto não eram suficientes para produzir transformação do coração, porque eles tinham que ser realizados diária e anualmente. Então aqueles sacrifícios estavam presentes rotineiramente na vida das pessoas, e a Bíblia vai dizer que eles não tinham o poder de purificar a consciência. Olha o que ele diz no verso 2: se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Ou seja, se eles fossem eficazes, se eles fossem suficientes, se eles continuassem sendo necessários, não haveria necessidade deles serem suspendidos, deles terem terminado. Porque os que prestam culto, olha só, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência dos pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos. Então, aqueles sacrifícios que aconteciam no tabernáculo, que depois veio a acontecer no templo, ele está dizendo que eles não promoviam remissão, eles proporcionavam recordação. Os sacrifícios, quando eram oferecidos, era uma mensagem que estava sendo direcionada ao povo, dizendo: vocês são pecadores, vocês precisam de perdão, só que esses sacrifícios que vocês estão oferecendo aqui, não tem a solução para vocês. Mas eles estão passando uma mensagem: vocês precisam de redenção, vocês precisam de perdão de pecados, vocês precisam de remissão, mas eles não são suficientes. Por isso que a Bíblia está dizendo que aqueles sacrifícios, eles agiam como uma recordação, mas sem proporcionar remissão. Remissão que é perdão definitivo de pecado. E ele vai dizer, no verso de número 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então veja, se trata de pessoas que estavam deixando a caminhada com Jesus e voltando para esta religião de sacrifícios, ele diz: vocês vão continuar debaixo da seguinte condição: sem perdão. Vocês não vão desfrutar desta condição, porque a condição de pecadores
permanentemente perdoados por Deus só é possível para quem está em Cristo Jesus. Fora de Jesus não tem condição. Fora de Jesus, a única coisa que nós vamos ser constantemente confrontados é com essa recordação: somos pecadores. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador é só Jesus de Nazaré. Por isso que ele fala desta ineficácia, desta insuficiência desses antigos sacrifícios. Eram sombras, precisavam ser repetidos, não purificavam a consciência, proporcionava a recordação, mas não proporcionava a remoção dos pecados. Uma segunda coisa, então, que ele vai dizer, a fim de mostrar que Jesus é suficiente, está aí do verso 5 até o verso 10, e aí sim, ao fazer esse contraste, ele vai falar da suficiência do sacrifício de Cristo, e ele diz assim, então, a partir do verso de número 5, por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, e aqui nós temos uma citação do Salmo 40, do verso 6 até o verso 8, você pode conferir na sua Bíblia, o autor vai lá, ele busca essa referência e ele a coloca aqui, assim como na sequência ele vai fazer uma referência ao texto de Jeremias 31, que inclusive nós lemos aqui na nossa ordem de culto. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou eu, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que está acontecendo aqui? O autor, ele está pegando um salmo de Davi, e ele está dizendo, esse salmo não é de Davi, esse salmo é de Jesus. É um salmo messiânico, é um salmo que fala da pessoa de Cristo. Então aqui nós temos algumas informações importantes. A Bíblia então, ou o autor dessa carta, movido pelo Espírito Santo, ele está querendo convencer aqueles irmãos a se contentarem com a suficiência do sacrifício de Cristo, e eu acredito que ele usa aqui 3 argumentos ao fazer essa citação. O primeiro argumento que ele usa, está aí do verso 5 até o verso 7, quando ele fala sobre a encarnação de Jesus. Presta atenção o que é que o texto diz. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quisestes, mas preparaste o quê? Um corpo. Então ele está falando da necessidade do nascimento de Jesus em carne e osso. É o verbo que se fez carne. E por que que Jesus teve que entrar no mundo? Por que que Cristo teve que se encarnar? A fim de colocar um ponto final naqueles sacrifícios que eram oferecidos continuamente. E ele continua dizendo, não te agradastes de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, é o Cristo dizendo, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, e eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então a primeira coisa, quando ele fala sobre a suficiência de Cristo, ele diz que Jesus nasceu, que Jesus se encarnou, e ele se encarnou porque Deus não se agrada desses sacrifícios. Aquilo era apenas algo temporário, algo circunstancial, não era permanente, não era perpétuo, aquilo era apenas uma recordação, para que as pessoas pudessem entender que eles eram pecadores, e eles precisavam de uma redenção definitiva, mas que touro de animal nenhum era capaz de fazer, somente o sangue de Jesus era capaz de proporcionar a isso. Então por isso que Cristo tem que nascer, por isso que Cristo tem que se encarnar. O Natal, irmãos, é algo maravilhoso, porque ele aponta para a encarnação do Verbo, para o nascimento de Jesus. E com qual propósito? Com qual finalidade? E aí então ele vai falar de uma segunda verdade, ao falar da suficiência de Cristo. Primeiro, a sua encarnação. Segundo, a sujeição de Cristo à vontade de Deus. Ele diz no verso de número 8, depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, ou seja, Deus não tinha prazer naquelas coisas, ele sabia que aquilo era temporário, que aquilo era circunstancial, e ele continua, coisas que oferece segundo a lei. Num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele removeu o primeiro
para estabelecer o segundo. Ele tirou aquele primeiro sistema de sacrifícios que existia e ele agora colocou algo melhor no lugar. Ele colocou o seu próprio filho para que ele oferecesse um sacrifício não circunstancial e temporário, mas um sacrifício definitivo. Então, ele fala que esse Cristo que se encarnou, ele se sujeitou também à vontade de Deus, ele veio para fazer a vontade de Deus, ele veio para cumprir a vontade de Deus, ele veio para viver para a glória de Deus, e ele se sujeitou a todas estas coisas por causa da glória do Pai. Então ele fala dessa sujeição de Cristo a essa vontade, de se tornar como um de nós, de assumir a nossa condição e de morrer na cruz no nosso lugar. Mas uma terceira coisa, ao falar da suficiência de Cristo, está aí no verso de número 10, quando ele fala sobre a nossa santificação por meio do sacrifício de Cristo. Ele diz assim no verso de número 10, nessa vontade é que temos sido santificados. Veja, nessa vontade. Ele acabou de falar da sujeição de Cristo à vontade do Pai, de nascer, de vir, de se encarnar, e ele diz, só podemos experimentar uma transformação verdadeira do nosso coração por causa da sujeição de Cristo à vontade de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, não tem como alguém fazer a vontade de Deus à parte de Cristo. Não tem como alguém viver para a glória de Deus se ele não estiver em Cristo. Não tem como ter comunhão com Deus se ele não passar por Cristo. Não tem como fazer a vontade do Pai se não for por meio de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, é nessa vontade. Que vontade é essa? Na vontade de Jesus, de se sujeitar à vontade do Pai, de fazer a vontade do Pai. Por isso que o Cristo disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Vocês não sabem que o Pai está em mim, que eu estou no Pai? Por isso, meus irmãos, que quando a gente lida com a questão da religião, a gente precisa perguntar, ela passa por Cristo? Ela está centrada na pessoa de Cristo? Ela se contenta com o sacrifício de Cristo? Porque se você vai a um ambiente, você lida com rituais, com cerimoniais, onde Cristo está sendo novamente crucificado de novo, isso é dizer o que ele realizou na cruz não é suficiente. E nós lidamos com isso por ser um país que é extremamente religioso, mas muitas pessoas às vezes não entendem que o que está acontecendo em determinados ambientes religiosos é crucificar de novo o Cristo. A missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. Por isso o crucifixo. Mas no cristianismo Cristo não está na cruz. Ele morreu. Ele ressuscitou. E é por isso que você não confessa pecados para o pastor, você confessa para Deus. Porque no sistema de sacrifícios da antiga aliança, o sacerdote era o mediador. Mas o mediador não pode ser o padre. O mediador tem que ser Cristo. E somente Ele. Então nós precisamos olhar para a pessoa do Cristo e nós precisamos nos contentar com Ele. Então a Bíblia está dizendo, vocês querem argumentos para se contentarem com Cristo? Ele se encarnou, Ele se sujeitou à vontade de Deus e a nossa santificação só pode ser possível por meio dEle. Sem Ele, nada podemos fazer. Terceira coisa que ele vai dizer, as provas da suficiência do sacrifício de Cristo. Ele não apenas diz que o sacrifício de Cristo é suficiente, mas ele diz, eu vou dar ainda algumas provas para vocês, para que vocês, não estando satisfeitos, possam pensar um pouco mais. E olha o que ele diz nos versos 11 até o verso 18. Ele diz assim, ele vai falar três coisas aqui, sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Versos 11 e 12, ele vai falar da exaltação de Cristo, a sua glorificação. Ele diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Ele usa uns termos assim para deixar aqueles irmãos assim bem preocupados. Nunca jamais.
Não tem solução. Aqueles sacrifícios não resolvem o problema do coração humano. Os sacrifícios que eram realizados no tabernáculo, no templo, nunca jamais removem, não é? O problema do coração, o pecado do coração. Aí ele contrasta com Cristo. Jesus, porém, irmãos, é toda hora apontando para Cristo. Toda hora para a pessoa de Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Olha só que coisa maravilhosa. Olha que paz. Não tem necessidade mais do animalzinho, não tem necessidade da recordação. Cristo ofereceu um sacrifício definitivo, ele diz, um único sacrifício pelos pecados, e ao fazer isso, o que aconteceu com ele? Ele assentou-se à direita de Deus. Então, ele usa a exaltação de Cristo, a fim de dizer, ele cumpriu a sua missão, ele foi feito pecado por nós, mas Deus se agradou do que ele fez, Deus aprovou o que ele fez, Deus ficou satisfeito com o que ele fez, e a prova dessa satisfação é que ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, mas vivo está, e está à direita de Deus, intercedendo pela igreja de Deus. Os sacerdotes se apresentavam diária e anualmente para oferecer sacrifícios. Cristo está à direita de Deus continuamente, mas não para oferecer sacrifícios, mas para oferecer intercessões a nosso favor. Ele vai dizer que Cristo ofereceu um único sacrifício e está ali à destra de Deus. Então ele fala desta exaltação como sendo esta aprovação divina. Ele ali está, não tem necessidade mais de sacrifício. Uma outra coisa que ele fala a respeito dessa prova da suficiência de Cristo, está aí no verso de número 13, é a volta de Cristo. Ele diz assim, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quando é que isso vai acontecer, irmãos? Isso vai acontecer no dia final. Então Cristo continua à direita de Deus, intercedendo pela igreja, sendo nosso representante diante de Deus, sendo nosso mediador diante de Deus, e ele vai cumprir esse papel até o dia final, porque isso que está aqui no verso de número 13 vai acontecer no dia final, no juízo final, na volta final de Jesus Cristo, quando ele voltar para levar a sua igreja, a fim de que ela esteja para sempre com ele. Então ele está dizendo, esta é mais uma prova de que aquilo que Jesus realizou é suficiente, ele está à direita de Deus, e a única coisa agora que ele vai fazer, sabe qual é? Voltar. É o último elo da salvação. A volta de Cristo, o retorno de Cristo. É o noivo que vai vir para buscar a sua noiva. Mas ele fala de uma outra afirmação, está aí no verso de número 14, apontando novamente para a eficácia desse sacrifício de Cristo. Ele diz assim, verso 14, porque como uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ele diz que aquilo que Jesus realizou na cruz em nosso lugar, e quando ela é aplicada aos nossos corações pela obra do Espírito Santo, ele diz, é uma oferta única que aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Presta atenção, o crente desfruta de algumas bênçãos em Cristo Jesus. Quando ele chama pessoas do pecado, e na liturgia nós lemos que ele nos libertou do império das trevas, e que mais que ele fez? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos chamados, nós somos separados por Deus. E esta condição, ela é uma condição definitiva. Por isso que a Bíblia chama os crentes, ou Deus chama os seus filhos, de santos. E não há nada de errado. Santo varão, meu santo irmão, somos santos, no sentido de ser separado para Deus. Mas ao mesmo tempo que somos santos, ele diz, nós continuamos sendo o quê? Santificados. O pecado continua batendo a porta do nosso coração, não é? Então ele fala desta eficácia do sacrifício de Cristo, que já nos colocou nesta condição definitiva, é para sempre. E aqui, sem querer me estender, mas olha só, quando diz, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
A obra de Jesus no coração de um crente, irmãos, é irrevogável. Ela não pode ser mais desfeita. Ninguém pode cair da graça. Ninguém pode mais voltar de novo e deixar de ser um filho de Deus. É um privilégio que alguém desfruta permanentemente. Então ele fala desta eficácia do sacrifício de Cristo, mas ele termina essa sessão falando a respeito do testemunho do Espírito Santo de Cristo. O testemunho do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele diz assim no verso 15 ao verso 18: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. E aqui, fazendo uma citação de Jeremias 31, 33 a 34. E aqui há pelo menos 3 informações importantes sobre este testemunho do Espírito Santo de Deus. Veja, ele está falando destas provas da suficiência do sacrifício de Cristo. Então ele está tentando de todas as maneiras convencer aqueles irmãos: permaneçam. Você que um dia começou a caminhar, desistiu, você que voltou atrás, ele está dizendo: volte para o Senhor, não desista de caminhar com Ele, não desista de seguir o Cordeiro de Deus. 3 informações aqui do verso 15 e 18. Primeiro, sobre esse testemunho do Espírito Santo, ele diz que nós estamos em uma nova aliança com Deus. Ele está fazendo a citação do texto de Jeremias, e aqui ele está dizendo que essa obra do Espírito Santo vai colocar a lei de Deus onde? Na mente e no coração. Na mente e no coração. O povo de Deus é esse povo que está debaixo de uma nova aliança, é esse povo que vive com essa lei de Deus na mente e no coração. Eles obedecem o seu Senhor, eles têm prazer em Deus, mas ele fala aí no verso 17 sobre uma nova disposição. Verso 17, ele diz assim: e acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Porque, irmãos, aqui ele está falando de que a culpa, ela é removida da mente e do coração. Esse testemunho do Espírito Santo de Deus está dizendo: nós estamos em uma nova aliança com Deus. Esse testemunho do Espírito Santo de Deus, ele está falando: você não precisa mais viver debaixo da culpa do pecado, porque Deus não se recorda mais daqueles pecados, acabou. Não é? Ele traz perdão, e o perdão de Deus precisa trazer a paz de Deus ao nosso coração. Por isso, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Os nossos pecados foram perdoados, eles não podem mais nos condenar, eles não mais nos separam de Deus, estamos debaixo de uma nova disposição. E aí ele termina dizendo: estamos debaixo de uma nova condição. Olha como que ele termina o verso 18. Ora, onde há remissão de pecados, ou seja, onde há perdão de pecados, ele diz: não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O sacrifício é removido por causa do perdão. Então ele está dizendo que nós estamos agora nessa condição de pessoas que desfrutam de um relacionamento com Deus, não por intermédio de sacrifício de animais, mas por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Nós estamos numa condição diferente, nós estamos numa situação absolutamente diferente. Os pecados foram perdoados, e se houve remissão definitiva, não tem mais necessidade de sacrifícios pelos pecados. Ele está dizendo: por que vocês vão abrir mão de todos esses privilégios e vão voltar de novo? Vai deixar de ser um crente? Vai deixar de ser um cristão? Ele diz: não. E eu quero terminar aqui com 3 aplicações para nós. A primeira coisa, irmãos, que eu acho que precisamos pensar é sobre os danos causados pelo pecado. Porque quando o autor fala da pessoa de Jesus, do nascimento de Jesus, da encarnação de Jesus, nós precisamos entender que o Evangelho é uma boa notícia de Deus para nós. Mas ele só é uma boa notícia se a gente entender primeiro que tem uma notícia ruim para nós. A notícia boa, ela tem que vir depois da notícia ruim. E a notícia ruim qual que é? O pecado nos separou de Deus. O pecado trouxe morte, condenação, perdição. O pecado
nos colocou debaixo de uma situação irremediável. Não podemos resolver esse problema, não temos a solução desse problema, pelo contrário. Então nós temos aqui informações, quando fala sobre o nascimento de Jesus e o sacrifício dele naquela cruz. Nós precisamos entender, irmãos, que falar de pecado é falar de separação de Deus, é falar de culpa, é falar de falta de paz, é falar de perdição eterna, de um sofrimento inesgotável, incabável, interminável. E ele está dizendo, o pecado nos colocou debaixo dessa condição. Vivemos atormentados, vivemos angustiados, vivemos com sentimento de satisfação. Nada nos satisfaz nessa vida, nada preenche nosso coração, nada é capaz de trazer paz ao nosso coração. Tomamos remédio, vamos em consultórios, fazemos um monte de coisa, mas nós continuamos com a mente e o coração latejando. Irmãos, cada ano que passa nós pioramos, clinicamente falando. Cada ano que passa nós estamos ficando cada vez mais atormentados, sentimentos de culpa nos assola, de fracasso, não sabemos lidar com frustrações, não sabemos lidar com as decepções, estamos cada vez mais ficando fragilizados. Há uma culpa que lateja na alma e no coração humano, e isso vem, irmãos, em decorrência da desconexão do homem de Deus. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. A alma tem que ser restaurada, sabe por quê, irmão? Porque o pecado quebrou a gente. O pecado destruiu a gente. O pecado danificou a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos afetos, a nossa percepção da vida. Nada é capaz de satisfazer, de planificar, de trazer contentamento, os danos causados pelo pecado. Mas há uma segunda coisa: os benefícios da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia vai construindo às vezes argumentos falando daquilo que o pecado faz com a gente, dos danos que o pecado causou, até chegar naquele momento. Mas Deus, aleluia, mas Deus sendo rico, mas Deus sendo bom, mas Deus sendo amoroso, enviou o seu Filho para que ele morresse na cruz no nosso lugar. E aí nós temos reconciliação com Deus, nós temos perdão permanente de pecados, nós temos certeza de salvação. Porque às vezes, irmãos, o pecado traz abatimento, o pecado traz esfriamento, o pecado traz tristeza ao coração, o pecado lança no nosso coração dúvida da nossa filiação de Deus. Eu acho que eu não sou crente, eu acho que eu não sou filho de Deus, eu acho que eu não nasci de novo, porque o pecado faz isso com a gente. Por isso que a gente tem que olhar sobre tudo e acima de todas as coisas para aquilo que Cristo fez e nos apegar nisso. Estamos em paz com Deus, somos seus filhos, perdoados, amados, reconciliados, podemos ter certeza de vida eterna. E eu termino dizendo, irmãos, que temos diante de nós um grande Salvador, um maravilhoso Salvador, um gracioso Salvador. E esse grande Salvador, Ele quer operar essa grande salvação na nossa vida. A Bíblia diz assim: mas como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Irmãos, não é uma oferta qualquer o que Deus faz com a gente. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. Será que nós temos algo melhor para oferecer para Deus a fim de sermos salvos? Será que a gente pode fazer alguma coisa melhor do que Cristo fez? A Bíblia vai dizer que não. A Bíblia vai dizer que o que nós precisamos fazer é nos voltar para Deus em Cristo Jesus, reconhecer que aquilo que Ele fez nos basta. E é por isso que eu gosto da maneira como a primeira bem-aventurança começa. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito, que pode ser traduzido por pobres de espírito. E pobres de espírito, irmãos, é aqueles que não têm simplesmente nada para oferecer para Deus. Não é nem a oferta da viúva, que tinha 20 centavos para dar de oferta. Era tudo que ela tinha, uns 20 centavos. Mas o pobre de espírito é aquele que não tem um vintém.
ele chega diante do Senhor, e ele chega assim, cabeça baixa. Tem nada para dar, não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem tudo que eu preciso, e eu me satisfaço com aquilo que o Senhor tem. Ponto final. Irmãos, Cristo tem que ser suficiente para nós. Cristo nos basta. É o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é o Criador do universo, que veio para morrer na cruz por nós, por você. O que a gente faz diante disso? Você vai querer continuar vivendo para você mesmo? Você vai continuar querendo viver fazendo a vontade da sua carne e dos seus pensamentos? Irmãos, uma carta como essa, um texto como esse, é Deus vindo até nós e dizendo: povo, olha o que eu fui capaz de fazer por vocês. É por isso, irmãos, que ninguém vai ser indesculpável. Todos nós, um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo. E o que Deus faz com a gente é apresentar o caminho da salvação e o caminho da reconciliação. Ele é suficiente para nós? É suficiente para você? Se é, viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Ame o Senhor Jesus, amemos, sirvamos o Cordeiro, sigamos o Cordeiro. Se você está nessa condição, está desanimado, está triste, está abatido, está querendo voltar atrás, deixa eu te dizer, faz isso não. Persevere. Vamos orar? E a gente termina aqui. Vamos colocar de pé e vamos terminar. O Cristo que nos é suficiente. Senhor, graças te damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te damos, ó Deus, porque durante tantos anos o Senhor estabeleceu um meio de sacrifício que proporcionava uma recordação contínua ao povo da antiga aliança. Eles eram pecadores. E aqueles sacrifícios não tinham poder de remover o problema do pecado, não tinham poder de remover o pecado, não tinha poder para tirar a culpa da consciência das pessoas. Mas glórias ao teu santo nome, porque Jesus Cristo veio. E Ele ofereceu um único sacrifício. Ele morreu na cruz no nosso lugar. E muito obrigado a Deus, porque o Espírito Santo do Senhor é aquele que vem e aplica essas bênçãos nos nossos corações. Graças te damos, ó Deus, por essa obra tão grandiosa, por essa obra tão gloriosa. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de perseverar neste caminho. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de continuar neste caminho. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de não desanimar, de não desistir, pelo contrário, mas de perseverar. Fortalece-nos, tem misericórdia de nós. Oramos agradecidos por tudo isso no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.